E entrará para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. E aqui é o versículo do nosso tema hoje, dando continuidade do assunto de sexta-feira, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Ela está indo lá atrás também, Levítico 31, que eu não li com os irmãos na sexta-feira. Não, número 31, eu li com os irmãos, foi o 3, né? Que a ordem é o 17, que diz assim, número 31, versículo 17, nós estamos falando de um Deus que é um Deus que Jesus, não é o Deus que Jesus apresenta para nós. E assim, agora pois matai todo varão entre as crianças e matai todas as mulheres. As mulheres que conheceu algum homem deitou-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitaram-se com ele para não deixar viver. Aqueles que nunca tiveram pecado poderiam deixar viver. Aqueles que não cometeram nada poderiam deixar viver. E qual é a nossa questão aqui? Para nós, a gente vai lendo e a gente pensa que esse Deus é o mesmo Deus que matou tanta gente, né? E é o mesmo Deus que se apresenta agora para salvar. Não é o mesmo Deus. Esse é um Deus que tem controle sobre tudo e que veio trazer um comando e uma lei para colocar a ordem da forma que ele determina. E aqui você vê, hoje chega as pessoas que foram flageladas, e Jesus fala: empurre para dentro da minha casa para que encha a minha casa. Mas aqui você lê pedindo a morte de todas as mulheres que tinham cometido qualquer tipo de pecado. Elas tinham que ser todas mortas, os homens todos mortos, crianças também, né? Nós lemos em outras partes que as crianças também eram mortas. E quando nós olhamos para isso, a única coisa que nós aprendemos é que não é porque era na época da lei, né? Existem várias leis hoje criadas. Existe lei de que se você beber e eu botar o bafômetro, né, você vai pagar a multa. Mas se acontecer um acidente e você beber alguma coisa, você é culpado. Mesmo que se você tiver certo, você vai ser culpado do acidente. Você não pode. Se a pessoa tomar uma latinha de cerveja, né, mesmo que não esteja bêbado, se acontecer um acidente e for comprovado que ele tomou álcool, mesmo que ele esteja certo, ele vai pagar por tudo. Nós vemos aí, tem a lei que as pessoas são pegas aí, porque então, se pegar com mais de 5 papelotes de drogas, é tráfico, preso, né? E se a pessoa participou de alguma coisa, agora tem alguns lugares que não tem mais fiança. Mas espera aí, se a lei está aí, mas por que também há uma permissão de tudo isso entrar no país, né?
Entra, não se pode usar arma, mas entra armas no país é doidado. Entra drogas, qualquer esquina tem bebida, tem droga, tem narguilé, tem tudo quanto é droga. Então você analisa uma coisa como que é a lei. Você está proibido, existe, se você fizer isso aqui você vai morrer, mas eu coloco ali. E coloco a lei. Tem uma tentação ali, para te tentar a pecar, para depois eu sacrificar você. Então, assim, se você for uma pessoa que discerne as coisas, tudo está claro. E aí nós vem falando sobre guerra. As guerras que são chamadas de santas. Guerras santas que destroem a humanidade inteira, porque eles não são como a gente. Como hoje não é diferente. As religiões, se você não é diferente, se você é diferente da minha, eu não falo com você. Como você vai ver umas aí, os irmãos vão visitar seus parentes, chega lá, se você não for da minha, você não é salvo. E nem se fala. E exclui você. Isso não é uma coisa diferente de antigamente. Eles não são dos nossos, eles não seguem ao nosso Deus, por isso eles precisam ser mortos. Todos aqueles que não se prostravam, que não chegavam, eram mortos. Vai e matam eles. Então você vê que esse Deus, você não vê Jesus falando, se as pessoas não virem até Ele, que Ele vai matar as pessoas, que Ele vai sacrificar as pessoas. Ele se sacrificou pelas pessoas. Olha a diferença. Glória a Deus. Você não vê quando alguém fala que quer arrumar confusão por causa da igreja, né, por causa dele que está pregando, ele fala de que espírito sois, que lado sois. Quando Pedro, é só você analisar, quando Pedro tira a espada que vai cortar o soldado para defender Jesus, Jesus vai lá, bota a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos e acabava com tudo agora. Glória a Jesus. Se eu quisesse, acabava com tudo aquilo ali, matava todos os soldados que estavam ali prendendo Jesus, acabava com um por um, sem precisar lutar. Jesus não precisa de lutar. Nós ficamos aí brigando com os demônios, tomando cuspida na cara. Eu mesmo já tomei unhada, já rasgaram roupa. Eu já, na época eu não tinha muita experiência. Depois eu comecei a nem participar de algum. Bastava uma oração ou manifestar a luz, as trevas batem. Jesus, quando chega perante o demoniado de Gadareno, ele não entra numa guerra, porque se ele entra numa guerra, ele pode matar o endemoniado de Gadareno. Ele simplesmente chegou. Ele chegou, a luz chegou. Quando a luz chegou, não foi Jesus que pediu, ajoelhe perante mim. Se você não se ajoelhar, você vai morrer. Não. A luz que estava em Jesus fez com que tudo caísse sobre ele, porque as trevas não podem com a luz. Então o que ele faz? E quando ele chega agora também nessa passagem, ele não chega pedindo para Zaqueu dobrar perante ele, forçando a Zaqueu alguma coisa. Ele só disse para ele descer dali, que não precisava daquele sacrifício todo, não precisava dele se arranhar todo, porque aquela era uma figueira brava, né? Como a gente faz, como a igreja hoje, tem gente que faz algumas coisas, porque eu faço isso, faço aquilo, não tem que pagar esse preço, tantas coisas que Jesus nunca pediu, que às vezes a igreja fica forçando os outros a ser mais um religioso, se sacrificando, como algumas religiões que tem que pagar a penitência, tem que pagar isso, fazer isso, fazer aquilo outro, sendo que Jesus só disse, hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E ele simplesmente o que é? Jesus é o que? Luz. Quando Jesus chega, simplesmente Zaqueu se transforma perante a luz.
e começa a falar sem Jesus mandar ele confessar. Hoje nós paremos que nós jogamos indireta para as pessoas, falando: você tem que fazer isso, você tem que se consertar, você tem que se confessar, você tem que, se você não fizer isso, não fizer aquilo. Jesus não disse nada, Jesus simplesmente ficou: vou hoje na sua casa, e a luz manifestou. Glória. E ele, do nada, ele foi botando para fora: Senhor, eu dou mais se precisar. E aí ele disse o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Aí ele disse o quê? Que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E aí você vai ver várias passagens, né? Jesus fala, várias passagens no mesmo livro de João. Jesus eu não vim para matar, não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Então, quando nós olhamos para isso, mas que eu continuo batendo nessa tecla, porque há algumas ligações que parece que Jesus, ele realmente, ele veio dali, dessa própria raça, dessa própria genealogia, dá a impressão que Jesus é dali. O simples fato de um patinho nascer no meio de um monte de pintinho, não quer dizer que o pato é pintinho. Por isso Jesus fala: porque veio da casa de Davi, ou veio da casa de fulano. Mas Jesus diz assim: olha, antes de Abraão eu sou. Então Jesus não tem nada na sua espiritualidade, na sua eternidade. Ele não tem nada com essa ignorância, ele não tem nada com essa matança, ele não tem nada com esse ódio, ele não tem nada com essa destruição. Isso não é parte dele. Ele fala assim: antes de Abraão eu sou, e antes que existisse dia eu sou, e antes que existisse esse povo, que existisse tudo isso que acontece, ele fala: eu sou. Então nós olhamos para tudo isso, irmãos, e vemos que, como que falamos sobre a guerra santa, né? Onde matam as pessoas, sacrificam as pessoas, e não, é porque os nossos inimigos, eles têm que morrer. E Jesus chega, né? E tem alguma passagem que fala: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, e se tiver fome, dá-lhe de comer, né? Então, mas qual é a nossa tendência? Se alguém nos ataca, se nós não estamos convertidos, nós revidamos fisicamente. O que nós temos que lutar, sim, tem uma luta, mas é uma luta que não é contra sangue nem contra carne, é uma luta espiritual contra essas trevas que quer nos usar para nós também sermos instrumento de matança, para nós sermos instrumentos de matança. Então vamos lá, e o que a própria religião, os próprios ensinamentos incita a gente a ter ódio. Mas quando chega no livro de João, Epístola de João, capítulo 5, ele diz assim: quem odeia seu irmão é homicida, e os homicidas não entrarão no reino dos céus. Então ele está dizendo que, mesmo que eu não pego uma arma, eu não pego uma faca, eu não vou matar uma pessoa fisicamente, mas se eu odeio aquela pessoa e fico desejando que aquela pessoa pague um preço, que aquela pessoa, eu dou uma sentença, eu dou um julgamento para aquela pessoa, eu também sou um homicida, porque eu estou cooperando com os demônios, eu estou cooperando com esse sistema que está matando as pessoas. Por isso que a gente não pode ficar assistindo certas coisas, porque se você vê, esse daqui fez uma maldade lá e agora eu estou matando ele. Aí você fala assim mesmo, você sendo crente: o cara era ruim mesmo, tem que morrer mesmo. Você deu a sua sentença,
você também jogou o seu ódio e você também é um participante daquilo. Porque você está desejando que o outro morra, você é Deus. Né? É como eu vi um policial, que ele é cristão, ele falando, lá no tráfico, o menino lá, os traficantes não gostam que fazem sujeira. No Rio tem uns lugares que é assim, fazem sujeira no bairro. Se ele roubar no bairro, os traficantes vão lá, mata, tortura. Aí o menino rouba um chinelo, o traficante que é ladrão, que rouba, que vende droga, vai lá e pune, bate, castiga, porque ele é como um Deus, né? Ah lá, é a lei, você errou aqui. Mas esse mesmo Deus, que se julga Deus, também mata. Então um Deus que mata a criança, mas também se o outro fez uma coisa errada, ele vai lá também castiga o outro, mas ele também manda matar. Tipo assim. Então, que deuses são esses que estão em todas as religiões? Religiões de facção, religião de igreja, religião de evangélico. Ah, mas os evangélicos não matam. Mas os evangélicos brigam, fazem oração contrária, tentando fechar a vida do outro. Então o que faz? Quem odeia seu irmão é homicida. E os homicidas não entrarão no reino dos céus. Por isso Jesus fala, de que espírito sois? Vamos orar para aquilo lá fechar. Vamos orar para que não. Se as pessoas estão acontecendo coisas com elas, são colheitas, são frutos que elas plantaram. Mas não tem nada a ver com a gente estar colocando sentença para as pessoas. E o que tem a ver esse ensinamento de hoje para nossas vidas? Para a gente entender que esse Deus aí, ele é o mesmo que está em todas as religiões. Todas as religiões, até mesmo o evangelho. Se você for lá agora, qualquer denominação da maior que você possa imaginar, você vai ver lá, sempre o presidente está lá debaixo, fazendo lá, a organização está lá. Sempre tem a organização lá. Você vai ver, porque está tudo junto. Religião, comando, por isso que as pessoas são comungadas, as multidões são comungadas. Né? E outra coisa, a religião aí, ela foi o que mais matou os cristãos. Por quê? Porque chegou uma época que quem não seguia o cristianismo, eles iam lá e matavam. Aí por isso que chegou uma época que as pessoas passaram a não gostar de cristãos, porque eles colocaram isso, misturaram, fizeram essa mistura, esse misticismo. E aí por quê? É o mesmo que anda desde lá de trás, se não é um dos nossos, tira do caminho. Que nem agora tem essa outra que as pessoas falam aí. Você vê como pode? Você vê o seu semelhante. Tem um lugar agora que se tiver um monte de cristãos, aí os muçulmanos vêm, pega, tem aí, aparece direto, matando os cristãos. Outros matando de outras religiões. E cristãos também, que não falam com o outro, porque não é da sua religião. De onde vem isso, mano? De onde vem esse ensinamento? De onde vem essa maldição? De onde vem essa praga que passa anos e anos e nunca para a divisão? Sendo que o que a gente lê dentro da igreja, com o bom, com sua velha, que os irmãos vivam em união. É guerra, só que guerras de maneiras diferentes. E aí eu digo para os irmãos, quando eu olho para isso, olha o que Jesus veio fazer: salvar o que se havia perdido. Olha o que ele fala: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Você não vê? Olha o ensinamento de Jesus para a gente. Agora, eu preciso defender a minha vida. Por exemplo, se eu vejo que o adversário vai tirar a minha vida, eu preciso me proteger em oração, ter uma cobertura de luz. A gente tem que aprender a fazer isso. Quando a gente não sabe muito, a gente fica se defendendo de outras maneiras, com medo da morte, com medo de... a gente acaba às vezes até revidando um pouco. Mas chega um momento que a gente aprende que Jesus não foi lá e... Chegou uma época que eu não precisei mais ficar catando cabeça de gente, catando a pessoa pelo cabelo assim, fazendo descer no meu sapato.
né? Aí eu pegava o demônio assim e falava, aqui ó, você vai morder aqui, você vai botar a cabeça aqui, né? Às vezes eu tinha confronto, porque eu estava começando, e às vezes acaba até, o espírito está ali dentro, e às vezes você acaba até tendo cenas psicológicas para dar às pessoas que estão vendo, e hoje eu não preciso mais disso. Às vezes antes de eu chegar num lugar, eu já deixei tudo amarrado, já deixei tudo acabado, tudo paralisado, sem eu precisar. Foi o que Jesus... E aí eu entendo, puxa vida, ele fala assim, vocês se tornarão, até que você se torne a imagem perfeita do Filho de Deus, né? Uma vez a pessoa chegou perto de mim, aí eu me distraí, eu fui tocar, ficou sangue de mim, na minha cabeça, tal. Mas quando eu fui, tudo é um aprendizado, quando eu fui treinando, aquela pessoa não chegava mais na porta, ela não chegava nem na minha rua, como vários carros não andaram nesta rua, porque eu não deixei que eles passassem nessa rua. Chega um momento que nós vamos ficando como Jesus, não precisamos machucar as pessoas, não precisamos mais, nós podemos colocar elas nos lugares para que não haja confronto, ou podemos, a pessoa passa pelaquela porta, ela chega aqui, nossa, eu tive paz, ela não consegue falar o que ela fala lá fora. Por que as pessoas se manifestam lá fora de uma falsidade, de uma crueldade tão grande, e quando chega aqui elas não conseguem fazer isso? Porque elas não conseguem, porque as trevas ficam lá, porque nós entendemos, vamos evoluindo. Aleluia. Por isso que Jesus, então, ele fala, vocês serão como eu. É isso que nós precisamos ser. Então chega um momento que eu não preciso mais ter bate-boca. Não preciso. Você não vai fazer nada, já foi feito, a pessoa nem percebeu. Você também não vai fazer nada, já foi feito há muito tempo e ela não percebeu. Então quando Jesus chega perante o demônio de Gadareno, você não vê confronto, você não vê garrar, igual a gente vê aí a gente já vê cenas que aparecem na televisão, agora pararam um pouco, né? Que você via a luta de um pastor com um demônio, às vezes o pastor sai até com o paletó rasgado, vencia, mas ele venceu, né? E as pessoas colocam a cena da pessoa se arrastando, daquilo. Então, mas Jesus, você não vê o confronto de Jesus botando força de Jesus, não. Quando Jesus chegava e quando ele estava pregando, tinha um momento que havia manifestação. Ele só falava assim, aquieta-te, e continuava a mensagem, porque aquela manifestação era para atrapalhar a mensagem, que o mais importante era a mensagem. Se vamos, por exemplo, aprender, nunca mais tem acontecido isso aqui. Mas antigamente nós estávamos aqui, às vezes eu estava tocando guitarra, às vezes eu estava pregando, às vezes um demônio de lá, ele vem aqui na frente. E às vezes não é só demônio, tem pessoas que vêm como se fosse entregar a profecia, mas às vezes é um espírito mentiroso, ele vem parar a sua mensagem. A palavra vem do púlpito, ela é a mais importante, porque ela é a profecia. Aleluia. Então quando Jesus está falando num lugar, ele não desceu do púlpito para ir lá expulsar o demônio, guerrear com o demônio. Não, ele do barco mesmo onde ele estava de longe da multidão, ele só falava, quieta-te aí, mandava ele calar a boca e continuava pregando. Porque já aconteceu isso comigo. Deus está no lugar, a presença de Deus estava notória na igreja, a igreja toda alegre, todo mundo se alegrando naquele momento de uma transformação, de um avivamento. E vinha alguém de lá na metade, e vinha até a frente querer entregar algo, e eu não parar o culto, porque eu já sabia que quando alguma coisa quer parar a palavra, que é a mais importante. É por isso que na hora da palavra, dá vontade de beber água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de se coçar, dá vontade de tanta coisa, dá vontade de gente que não fica quieto no banco, gente que não fica, cachorro que late, pode ver, motoqueiro para carro vai, começa a falar uma coisa espiritual, você vê que o barulho da rua aumenta, porque sempre para atrapalhar a mensagem, para que você não saia com ela. Aleluia. Mas aí o que Jesus fazia? Jesus ele ia a casa. Então, por isso que eu falo, a igreja ela repete erros há 50 anos. Eu vou em algum lugar, eu falo, não é possível.
Isso daí eu já passei por isso. Eu era criança e continua do mesmo jeito. Porque a igreja ela tem mania de repetir as coisas que já não funcionam mais. Então, eu não vou ficar aqui. Eu ia para o monte, orava, depois ficava 3 horas com um demônio, todo o meu azeite ia embora. Aí o que a gente passou a fazer? A gente viu que a gente ganha a guerra antes. Jesus chega, porque quando ele estava com a cabeça no travesseiro antes, ele já tinha orado, ele já tinha ido no monte, já tinha orado. Quando ele chega lá, a luz sua, quando você se enche da glória de Deus, e você chega no lugar, os cachorros param de latir, os movimentos param, a barulheira, entendeu? Para tudo. Aí você fala, foi uma benção lá, foi tudo em paz. Aí tem gente que quando vem, que vê tudo calmo hoje, eles vê tudo calmo, aí entra uma igrejinha ali na esquina, aí o outro vai para lá, aí obra ali. Ele está entrando no caminho porque já foi parado. A luz veio, a cor de fogo ela veio e colocou uma luz. Que o cara do boteco estava lá brigando, um estava dando tijolada na cabeça do outro. Que quando o fogo descia aqui, as pessoas estavam lá tocando fogo aqui atrás um no outro, querendo se matar. Aí eles entram agora no caminho e parece que... Porque nós aprendemos, nós evoluímos. Parece que não, mas evoluímos. Hoje você não vê muito isso. Por quê? Porque nós vamos se tornando como Jesus cada vez mais, ao ponto que agora você passa num lugar e alguma pessoa é curada e você não percebe. Você entra no hospital sem abrir a boca e uma pessoa já sente, porque é uma frequência, né? Uma frequência, uma vibração que nós chamamos de unção, que nós chamamos a manifestação da luz, sem abrir a boca. Ele chega e fica calado e só fica parado na casa de Zaqueu. Por quê? A luz que manifestou. E aí ele fala nesse versículo agora, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Sem haver confronto, sem haver condenação, sem haver acusação, sem pedir para ele fazer, sem acusar o pecado dele, sem acusar que ele era ladrão. Jesus não chegou igual a gente faz. Político é safado, você é mais um ladrão sem vergonha, tem que morrer. A linguagem até dos cristãos é isso. Não, isso é um pilantra, baixo escalão, que a gente tem essa mania. Muitas vezes até o crente usa a palavra, né? Às vezes até escapa a palavra aí que só misericórdia, né? Mas não, Jesus chega e hoje me convém pousar em sua casa, e para e assistes aquilo, e olha para, escuta, e Zaqueu confessa, porque a luz. A luz. E agora quero passar algo aqui para os irmãos. Olhando lá de trás dessa matança, como eu disse, aquilo ali é simplesmente sacrifício. Sempre teve sacrifício de pessoas e até hoje tem e está tendo. Toda a nossa agonia no final da vida, quando nós vamos sofrendo e morrendo, é sempre uma liberação de energia. Eu vejo que a minha irmã foi sugada, ela foi até o último. Todos nós temos dificuldade muitas das vezes na morte, mas se nós formos inteligentes, nós conseguimos passar para o outro lado da vida em paz, né? Então, tudo isso nós olhamos, olha, tudo é por causa do pecado. Deus diminuiu a idade do homem de 1000 anos. 930 anos, Adão, mesmo depois do pecado, que fala um pecado, viveu 930 anos. Mas aí o homem, não seja um homem mortal, o homem é imortal, por isso o homem agora vai morrer, e agora ele não pode mais viver esse tempo todo.
Aí baixou para 120 anos. E depois Moisés, lá no Salmo 90, Moisés diz assim: o que passa de 80 anos é canseira e fadiga. E nós olhamos para isso, a palavra diz, nós falamos, a palavra diz. Aí quando olhamos para o outro lado, nós vemos pessoas que já estavam lá milhares de anos e que aparecem e os filhos ficam atraídos porque era como se fossem anjos. Pessoas que passam anos, que não morrem, que não tem doença, que não tem cabelo branco, que não tem, parece anjos. Mas por que só nós foi diminuído? Ainda falou, não foi o Deus. Qual Deus que fez isso? Ah, foi por causa do pecado. Que pecado? Se eu coloco algo lá, por exemplo, eu fico analisando assim, tem uma tomada ali. Se eu falar para uma criança que ela não sabe que aquela é eletricidade, e eu falo para ela, você não mexe ali porque você pode ser torrada. Ela vai querer brincar, ela vai ficar curiosa e ela vai mexer. Você vai deixar aquilo lá para o seu filho ser torrado? É só você analisar. Então, o que acontece? E nós olhamos para tudo isso, mas o que Jesus veio fazer? Ele veio nos revelar quem nós somos. Se vocês são como eu, vocês farão as mesmas obras que eu. E cada vez que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos chegando à estatura do Filho de Deus, para podermos discernirmos as coisas melhor com Ele, como eu estou falando agora. Né? Eu não fico aqui mais guerreando, igual eu ficava no começo, brigando, me machucando, né? Machuquei muito, entrei no meio de facão, né? O cara estava com o facão no pescoço da mulher, de madrugada eu saía de pijama, ia lá e tomava o facão da mão do homem. Eu poderia ter tomado uma facãozada no pescoço, sendo que eu poderia parar. Quando passou os anos, a irmã veio aqui, eu não estou mandando ele lá, porque o cara está querendo matar todo mundo lá. Eu mesmo falei para ela, eu não vou fazer nada, você vai dar uma ordem daqui e ele vai parar lá. Você... E ela estava aqui sentada comigo. Eu falei, eu não vou fazer isso, você vai fazer. Você vai dar uma ordem. Ela deu uma ordem daqui e parou o cara lá. Quando chegou lá, tudo estava calmo. Glória a Jesus. Mas por que isso? Por que hoje eu estou chegando a isso que você fala assim, pastor, eu nunca escutei isso. Isso não está batendo. Porque chega um momento que a gente vai... e elevando ao nível, que às vezes eu posso falar uma coisa que você pode não estar entendendo agora, como Jesus falou quando ele foi lavar o pé de Pedro. Falou, eu vou lavar os teus pés. E o Pedro não aceitou, porque Jesus é um mestre lavar o meu pé. Ele falou, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí, então, Senhor, lava o corpo todo. Ele falou, não precisa lavar o corpo todo, vós está escrito pela palavra, mas precisa lavar os pés. Aí ele fala, o que eu faço agora, tu não entende agora, mas depois tu vai entender. Então eu estava lá, aí o que acontece? A gente vai evoluindo ao ponto de não ficamos mais fazendo aquelas coisas de menino. Por isso Paulo fala o quê? Quando eu era menino, eu discorria com o menino, eu brigava por qualquer coisa, eu levantava a mão por qualquer coisa. Aí eu vi que não vale a pena gastar um azeite, gastar tempo de campanha ou de jejum numa coisa tão banal, que eu levei 70 dias de jejum e oração, que fiquei pele e osso, numa coisa que eu poderia hoje vencer em 5 minutos. Por quê? Por causa que agora vamos lá, era o meu ego. Às vezes você precisa matar o teu ego, sendo que se você soltar e deixar, o que é ego? Morte na cruz. A cruz não é nada de a gente olha para sangue, olha para sofrimento do físico só, não. É a vontade que é forte, que fica fazendo a gente não dormir, levantar da cama sem dormir, com raiva, querendo resolver. É a morte disso.
que eu precisava de 70 dias de jejum e oração para que meu corpo não tenha força para fazer o mal ou para vencer, sendo que eu poderia simplesmente não, o ego morrer em 5 minutos e eu ter aquela vitória. Então, o que acontece? Nós vamos evoluindo até que tornamos a perfeita imagem do Filho de Deus, ao ponto de nós não precisamos mais ficar ali feito esses sacrifícios. Eu não digo um sacrifício de louvor, um sacrifício de se esforçar para não fazer o mal. Qual é o esforço? Qual é o sacrifício que nós temos que fazer? Plantar coisas boas. Aleluia. Tem que ter um sacrifício. Tem um sacrifício de morrer para não fazer o mal, porque se eu não der isso para Deus, eu dou para ajudar e coopero com esse reino aí, que é sempre destruir. Então eu morro para eu não cooperar com este mundo. Isso que se chama sair do mundo. Sair do mundo é não concordar com tudo isso. É você assistir um repórter, que nem... Às vezes alguém está lá, esse estrupou, esse matou, esse fez, só coisa absurda. Isso é proposital para colocar ódio, porque eles se alimentam disso, para trazer o caos e a gente viver nessa tremedeira de raiva do mal que aconteceu e sermos contaminados. E nós tomamos partidos e julgamos outros. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco nós estamos sendo julgados. Por isso você vai ver crentes com muitas coisas sendo destruídas, muitas famílias sendo destruídas, muitas pessoas, filhos de crentes sendo destruídos, filho de religioso pior do que isso, porque ele, da maneira que ele julga os outros, ele é julgado. E isso é proposital que o sistema faz. Ele me estimula o ódio, a raiva, aí eu, a lei tem que ser lá, a lei tem que ir lá. A lei tem que... Aí você vai ver também vários filhos de policiais que estão nas drogas, que estão no crime. Você vai ver vários, porque do mesmo jeito que ele faz com o filho dos outros, estão fazendo com a família dele. Vai ver que no final da vida morre no terror, né? Eu mesmo, o pai da Carol, né? Mas o cara matou tanta gente, quando ele me viu, ele parecia um bicho assustado com medo. Aí as consequências, a lei pune os outros, depois ela mesmo pune o que puniu os outros, ela serve para isso. Aí o mesmo que manda matar a criança, manda matar, é o mesmo que também quando você vacila vai lá e acaba com você. Então ele usa as leis para que você use ela para condenar os outros. Quando você vacila, você entra nessa lei. É por isso que você vê um monte de crentes desviados que foram duros com os outros, a lei punindo ele. Você vê pregadores famosos, né, que você não vê mais falar em nada hoje. Pregou tão duro com os pais, a igreja, trouxe tantas coisas. Aí hoje está lá, porque essa lei veio dura sobre eles, são as colheitas. Então essa lei ela é usada de uma forma, nada aperfeiçoou, só vem para matar. Aí Jesus chega para eu e você agora. Eu vim salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Aí agora, quero dizer, irmãos, todo lugar, como que pode? Nós não temos lei no nosso país. Agora nós temos aqui, isso eu estou falando que está aí. Você vai ver na Bahia agora, entrou um monte de firma lá da China. Agora em Minas tem um monte de firma da China. Você vai ver lá, os brasileiros estão trabalhando lá, tomando chicotada, apanhando dos chineses. Aí, sabe o que eu estou dizendo? Voltou a escravidão. Apareceu aí, eu estou inventando não. Está aí, real. Vim de lá, eles trouxeram um monte de escravos. Pessoas que pegam assim, igual antigamente pegavam as pessoas e botavam para trabalhar tantas horas, trouxeram para cá para o Brasil e descobriram. Não fizeram nada. Ué, cadê a lei? Cadê a lei? Por que eles concordam com isso? Porque tudo isso são sacrifícios de pessoas que vai para o próprio sistema, que se alimenta disso. Eles não punem.
Não acontece nada, que está entre eles. E estão vindo para cá. E aí eu descobri, irmãos, eu dou graças a Deus por ser brasileiro. Eu dou graças a Deus por ter nascido nesse país. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, um chinês, para ele casar, ele tem que ter 200 mil reais na conta. Ele tem que ter um apartamento ou uma casa. Se ele não tiver isso, ele não casa. E se ele não casar, quando ele está, você vai ver um monte de homens lá jogados, uns fica jogado, vira um monte de coisa, mendigo. Eles, tipo assim, é como bastardo, que não venceu na vida, fica lá. Aí o que os pais fazem? Os pais que são mais pobres, eles trabalham para que o filho consiga esse dinheiro e consiga comprar essa casa para o filho poder casar. Porque se ele não tiver isso, ele não pode casar. E primeiro que tem poucas mulheres, aqui tem mais mulheres. Tem poucas mulheres, por quê? Porque como só pode ter um filho, quando vem menina, há muitos abortos. Quando vem menino, eles deixam mais. Esse é esse país que todo mundo fala, a China é o melhor país do mundo. Outra coisa, isso vem desde lá, escravidão. Agora, isso são nossos irmãos brasileiros, irmãos cristãos, que passam, não é coisa de mídia, de gente mentirosa. É gente cristão, que tem empresa lá, que são brasileiros. Os pais vêm trabalhar na cidade e os filhos ficam lá no interior. Só que quando os pais voltam para ver os filhos, eles já estão grandes, uns ficam perdidos. Eles têm que mandar, às vezes, por mês, 500 reais, contando assim como fosse o nosso dinheiro, né, somando. Por mês para os filhos que estão lá, eles não podem voltar, e as firmas fazem isso. Eles não têm como trazer os filhos para a cidade, porque para alugar um cantinho, e eles não aceitam, as firmas não aceitam os filhos virem junto. E quando os pais voltam, os filhos não conhecem mais os pais. Isso é a China. Que nós ficamos aqui elogiando. Os chineses estão evoluindo. Agora vamos lá. Chegar onde eu estou, quero chegar desde lá do Antigo Testamento. Os ricos, eles veem os pobres morrendo, sendo sacrificados, nos hospitais morrendo, isso em todo o país. Eles ficam na dele e eles não têm misericórdia dos outros. E eles odeiam os pobres. Eles têm que morrer, eles têm que ser pobres. Quando algum brasileiro sai daqui, fica com pena e chega lá e fala, olha, vamos dar uma folga para eles, um feriado, vamos dar um sábado, domingo. Não, eles trabalham, irmãos, 16 horas. E às vezes trabalham domingo até meia-noite. Eles trabalham até meia-noite. Eles não têm esse... Irmão, nós somos felizes e pensamos que somos tristes. Você pode sair daqui agora e comer uma pizza. Eles estão agora nesse momento até meia-noite para mandar 500 reais por mês para os filhos, que eles não vão ver, e quando chegar lá os filhos não conhecem eles. Você pode sair daqui agora e comer uma pizza. Você pode passar na feira agora a pé. Você vai ficar sabendo. Tem irmãs que é aposentada. Mês todo para dar para Deus. Glória a Jesus. Mês todo para dar para Deus. E a gente ainda reclama quando vamos fazer alguma coisa para Deus, ou quando achamos que estamos trabalhando muito. Aí quando eles vêm para cá, o que está acontecendo agora? Eu estava em Garaçu e eles estão comprando terras, usinas, eles estão comprando tudo aqui, eles estão comprando tudo. Já compraram as partes de elétrica, essas partes aí, é tudo com eles. Já no Rio de Janeiro eles estão tomando conta da parte, tudo das luzes. Só que muitos de nós, não vai ter esses empregos nessas indústrias. Eles trazem eles de lá porque eles não vai fazer igual nós, que vai querer folgar sábado, domingo, e nem assistir o jogo do Brasil. Que nem aconteceu agora lá na Bahia. Os baianos estão reclamando, fazendo passeata e falando, eles estão tomando nossos empregos.
porque eles são escravos. Mas o que tem a ver isso com o nosso tema? O faraó fazia a mesma coisa, bota mais tijolo para eles não ter tempo por Deus deles, para eles não ter tempo de ver os filhos, para eles não ter tempo de ter sentimento familiar. O cara vai voltar, o filho já está grande, não conhece o pai. Agora pode ser até que agora pode ver pela internet, se tem tempo, porque... E agora aconteceu em Minas, agora teve reclamação. Porque os chineses, eles são ruins. Foram bater no brasileiro, está começando. E o Brasil não está nem aí, sabe por quê? Porque é tudo combinado. O sistema sacrifica as pessoas de todas as formas, porque essas energias vai tudo para eles como sacrifício. Isso vem desde lá na Bíblia. Por isso, você está vendo pessoas morrendo nos hospitais. O que eles fazem nos hospitais? Esculacham os hospitais, não manda remédio, não paga os médicos, deixa tudo bagunçado. Olha, construir o hospital. Depois esse rico vem, compra o hospital, para você usar, vai ficar igual os Estados Unidos. Lá é bom para ganhar dólar, vai para lá. Fica doente. O dinheiro não dá para pagar. Na Suíça a mesma coisa. Quando você vai entrar numa firma, você já tem que descontar do seu salário um dinheiro alto já. E para entrar uma criança, porque vai comprando, eles fazem proposital, que nem tem um hospital libanês, que é só para rico. Aos pobres não terão direito aos hospitais. E se o pobre não tem dinheiro, ele não vai usar. Então eles vão sacrificando. E os que estão lá em cima, eles deram alguma coisa para eles, para poder a família deles serem cuidados. E os que estão aqui embaixo vão sendo pisoteados. Isso vem desde lá. Isso é o... Aí você fala, mas o que tem a ver isso com esse Deus? O mesmo Deus que usa essas leis, e ele usa uma lei que pune o que matou, mas ele não se pune a ele mesmo porque ele matou tantos, como você vê nas facções. O cara roubou um chinelo, o outro vai lá e tortura o outro. Mas ele é um bandido que rouba do outro lado. É que nem a mesma coisa os bandidos que estão lá em cima. São protegidos. Aqui embaixo o pobre, se acontecer qualquer coisa com o pobre, ele é massacrado, vai para a cadeia e é ruim. Mas ele lá está matando os pobres e ele não vai preso. Porque ele está trabalhando a favor desse Deus que pede sacrifício. Aleluia. E se você for, eu posso mostrar uma opção de coisas para você. E tudo isso está misturado com o quê? Com religião, que também sacrifica os próprios coitados. Tudo dentro do mesmo sistema, tudo vai dando na mesma coisa. Sempre porque o ser humano... Agora, eu vou trazer uma outra palavra aqui, outro ensinamento para os irmãos. Por que fazem isso com a gente? Quando fomos expulsos do jardim, dentro desse jardim do Éden, ele não é um jardim único, é um lugar dentro legal. Só que, como eu disse aqui, já existiam outros povos antes desse jardim. Mas o que eles falaram? Agora, olha eles falando, os anjos, os grandes falando, eles são como um dos nossos, são igual a nós. O que significa isso? Poderosos, com muito poder. E você vai ver vários deuses que quando os filhos vão chegando ao tamanho deles, eles matam, porque tem medo de que ele seja igual a ele, poderoso. Por isso que eles vão diminuindo a gente até a mais humilhação, que a gente vai morrendo aos poucos, seja com câncer, seja um pouco, para que a gente não passe de certa idade, porque nós se tornamos como eles, poderosos.